Olá, bom dia. Estamos aqui para a versão V01 de Rumores de Tinta. Se lhe dissesse que, por exemplo, é possível a sua voz apagar-se e você não dizer nada mais, não saber nada mais e ter de aprender tudo de novo, tudo o que escrevia e tudo o que dizia, o que é que me diz? Até já. Há cerca de um ano bateu-me à porta esta coisa que se chama de AVC. O que é um AVC? Um acidente cerebral vascular é uma de duas coisas. Pode ser isquémico ou pode ser hemorrágico. No caso de hemorrágico, é um rebentamento de uma artéria no cérebro. No caso do isquémico, é um entupimento de uma artéria no cérebro. Foi isso que me aconteceu, um entupimento de uma artéria no cérebro. E qual é uma das causas? É preciso saber uma coisa, que hoje em dia é a maior causa de mortes em Portugal e é uma das maiores causas de morte causado pelo sono. Muitas pessoas acham que o AVC tem outras origens. A maior parte de causas relacionadas com o sono e o stress estão na origem destes AVCs. É por isso que eu queixo-me do sono, queixava-me do sono, mas agora durmo bem. Há muitas maneiras para dormir melhor, mas não se vai adotar nenhuma sem ir a um médico do sono. Por isso, se nota que tem algumas deficiências no seu sono, é a altura de ir ao médico. Este foi um AVC que me trouxe uma consequência. No momento do AVC, às 8 da manhã, eu comecei a esquecer-me das coisas. Eu esqueci-me do PIN do multibanco, eu esqueci-me de frases que queria dizer. E depois começou uma aula e eu fui-me esquecendo de escrever. Eu não sabia escrever os alunos. Então tive de sair dessa aula e pedir à minha mulher ajuda-me porque alguma coisa se está a passar porque eu não sei escrever. E conforme eu disse não sei escrever, eu ainda era bastante móvel, tinha muita mobilidade e reconhecia tudo e todos. Tanto assim que foi preciso conduzir o carro até ao hospital e eu fui a conduzir. Mas assim que cheguei, percebi que não ia ser assim tão fácil. Como a primeira coisa que aconteceu nesse AVC foi uma total falta de comunicabilidade. Como assim? Chama-se afasia. E esta afasia corresponde à incapacidade de dizer qualquer coisa. A afasia foi total. Eu não dizia rigorosamente nada. No entanto, eu sabia o que é que estava no meu universo para dizer. Eu sabia que coisas eu queria dizer e eu sabia como dizê-las. Não sabia era dizê-las. Faz um pouco de confusão, mas imaginem que este cérebro está completamente desorganizado para falar. No entanto, eu mantive o espectro cerebral manteve-se em bom estado. Ele tinha tudo o que era preciso, só não conseguia falar e numa circunstância logo a seguir, total falta de capacidade de escrita. Portanto, estão a ver que a minha capacidade de falar e de escrever
com a Cláudia, por exemplo, a minha mulher, foi completamente ineficaz. Eu tive de começar um processo de reaprender a falar, reaprender a escrever, porque nada disso que até aqui eu tinha como adquirido, como um elemento até de trabalho. Eu era um professor e era um escritor e de repente faltam-me as palavras. Eu não dizia nada. Depois, quando comecei a dizer algumas palavras, dizia mal, mal colocadas e sem sentido, e como tal também não me satisfazia. Uma pessoa muito importante depois da Cláudia foi a terapeuta da fala. Eu com ela aprendi muitas coisas, uma delas a ser mais humilde, porque eu tive sempre uma revolta imensa, porque eu vivia das palavras, eu adorava as palavras e agora não sabia como encaminhar as palavras. Estava morto, eu estava perdido em mim mesmo, só mesmo com a grande ajuda da Cláudia e também da terapeuta da fala. E foi-me dado um trabalho. Tinha de ver muita televisão e tinha de contactar com muita gente. Para quê? Para me aprender o vocabulário todo e para que este processo fosse rápido. Ora, foi-me dado qualquer coisa como 3 anos para recuperar a fala e a escrita, pois ao fim de 3 meses e meio eu estava recuperado para um exercício de uma turma, para um exercício de uma orientação de estágio. Como veem, ainda há coisas no discurso que são ficam iterativas, ficam inerentes, ficam autorizadas, não é bem autorizadas, mas pronto, é a minha afasia. A afasia ainda se revela quando o discurso é sobretudo feito sobre pressão. Quando estou normalmente a dar uma aula, pronto, eu consigo mais ou menos. Mas a questão é que tenho estado a fazer uma recuperação e tenho estado a fazê-la bem. Contudo, é preciso que haja coisas que mudem e aquilo que se pode fazer para evitar um AVC, no meu caso, que tinha a ver com o sono, foi corrigir essa falência de sono e depois foi também corrigir algum do stress e alguns dos hábitos também alimentares que não tem sal, não tem nada, é plain food, é perfeitamente normal a comida, mas só que não leva o sal. E tudo isto foi uma aprendizagem. E como vocês veem, ainda não estou perfeito, mas não era bonito da minha parte que viesse agora reinventar os rumores de tinta sem primeiro vos dar esta palavra. Como é que um escritor e um professor tem a vida quando não tem palavras? Sobretudo, não tem palavras para os outros e para os seus. É uma sensação de perda. É uma sensação de perda. E quando a fala vem e eu começo automaticamente a transformar isso em vantagens, eu também tenho, por um lado, um sentido de conquista, mas por outro lado, eram coisas que eu já estava habituado a fazer. Enfim, um AVC superado, a superar e um AVC que me deixou muita
aprendizagem e por isso mesmo eu nunca digo mal do AVC que me aconteceu, mas se viesse mais tarde, talvez não, eu não me queixasse tanto. Até já, e foi um bom momento que passámos juntos. Boa tarde.